Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Eu sou Kleber Ferreira e hoje vamos falar mais uma vez sobre o livro Religião dos Espíritos. Mas antes, eu vou pedir que vocês curtam o canal e compartilhem, pois mesmo se você não gostar do comentário que nós vamos fazer aqui agora, pode ser útil para alguém, tá bom? Então, antes de começarmos a continuação do estudo do livro Religião dos Espíritos, eu vou pedir para quem puder, né, quem não estiver dirigindo, quem estiver fazendo alguma outra tarefa, aí, operando uma máquina, que feche os olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos até o Mestre Jesus, imaginando aquela figura cheia de luz, nos olhando com amor, com gratidão, nos olhando e transmitindo aquela paz. E agora nós vamos direto ao Mestre e abraçamos o Mestre e sentimos toda a sua paz, todo o seu equilíbrio, limpando todas as nossas energias, entregando para Ele todos os nossos medos, angústias e pedindo perdão ao Mestre pelos nossos erros. E assim, Mestre Jesus, pedimos, esteja conosco durante esse comentário evangélico e visite cada lar, Mestre, de quem está assistindo, de toda a humanidade. Esteja conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, vamos aqui começar mais uma vez esse estudo. Antes, né? Vamos pegar aqui uma questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Está aqui. Compartilhar. Então, nós vamos falar hoje sobre a lição número 89, simpatia. É uma reunião pública que aconteceu no dia 14/12 de 59 e a questão que nós nos referimos aqui é a número 931 do Livro dos Espíritos. Então vamos entender o seguinte, eu vou ler o texto e depois nós vamos ver do que se trata, né? O que está querendo dizer para nós, tanto a lição 89 com a questão 931. Deixa eu só explicar para vocês. Elas estão conectadas. O que são essas reuniões públicas? São reuniões que o Chico Xavier fazia no Centro Espírita, na Casa Espírita, e após, já no final da reunião do Evangelho, Emmanuel vinha e explicava sobre a questão que eles estavam estudando, no caso, a questão 931, que eu vou ler aqui para vocês agora, antes até de começar o texto. Então, vamos lá. Questão 931. Então, Kardec pergunta para os espíritos: por que as classes sociais sofredoras são mais numerosas do que as felizes? E a resposta: nenhuma é perfeitamente feliz, pois aquilo que se considera a felicidade muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chama sofredoras são mais numerosas porque a terra é um lugar de expiação. Quando o homem a tiver transformado em morada do bem e dos bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo, que será para ele o paraíso terrestre. Então, vamos voltar aqui na tela, só um segundinho. Deixa eu colocar aqui novamente agora, sim, nós vamos ler o texto. Então, essa questão traz para nós, espera só um minutinho, pessoal. Aqui, agora sim, trazendo o livro. Essa questão traz para nós, foi perguntado por que existem pessoas felizes. E se formos parar para analisar, existem pessoas amplamente felizes. E nós temos momentos de felicidade, porque estamos passando, na época do Livro dos Espíritos, estávamos em expiação e provas, e agora estamos passando para a regeneração. O que significa expiação e provas? Na realidade, uma expiação é quando você comete um erro, por exemplo, você roubou alguém, e você vai ter que resgatar esse roubo. Então, entre aspas, né? Cada caso é um caso, mas vamos simplificar. Alguém vai roubar você. Isso é uma expiação. E o que é uma prova? Uma prova é similar ao que a gente faz na escola.
vamos supor, você tem dificuldade com matemática. Então, você vem estudando matemática e vai chegar um momento que você vai fazer a prova. Como se daria no nosso caso? Vamos supor que você tem um problema sério de irritabilidade, de irritação, que a maioria de nós temos. E aí você vai passar por uma prova. O que seria uma prova? Você vem se melhorando, você está mais calmo, não está se irritando mais à toa. E aí vai chegar algum momento que chega a prova. Qual é a prova? São situações que farão você ser testado se você vai perder a calma. Por exemplo, alguém pisa no seu pé, alguém esbarra em você no metrô, alguém passa o farol vermelho na hora que você vai atravessar, alguém fala mal de você, e aí esse é o momento da prova. Ou seja, se você não se irritou, se você manteve a calma, você passou na prova, né? E aí vamos agora para a regeneração. O que é regeneração? É o momento que, infelizmente, o mal ou os ignorantes, né, os irmãos ignorantes, que podem ser nós mesmos, vai ter menos força do que tem hoje. Ou seja, nós vamos estar como tivéssemos feito uma cirurgia e agora estamos nos recuperando. Vai ser dessa forma. Então, o mal será menor do que o bem, assim por se dizer. Então, dado essa explicação preliminar, vamos aqui ler e juntar as duas questões do Livro dos Espíritos com a explicação do Emmanuel, lição 89, simpatia. Compadece de que? Compadece de quem se aproxima. Não te encarcere nas aparências. Há risadas que disfarçam soluços. Muita veste custosa esconde feridas. O legislador que te parece feliz, muitas vezes gemerá em desespero silencioso. O administrador que passa indiferente, carrega na cabeça tão esfogueantes problemas que deixou de saudar-te. O expositor de ensinamentos sublimes, que se te afigura a cavaleiro das vicissitudes humanas, caminhará, talvez, cada dia atormentado de tentações. O titulado que respira sob o apreço público pela elevação cultural e profissional a que se guindou, em muitas ocasiões transporta consigo amargas experiências. O comerciante que supões regalado na mesa opípara. O que é opípara? Uma mesa suntuosa, numa mesa opulente, uma mesa cheia, né, farta. Guarda provavelmente o estômago ulceroso com extrema dificuldade para comer. O artista que presume campeão do prazer, porque trabalha sorrindo, quase sempre possui no coração um vaso de lágrimas. A mulher que julgas vaidosa, porque anda adornada, em muitas circunstâncias chora por dentro, crucificada no martírio doméstico. Há pessoas que acreditas insensata por revelar-se autoritária ou pretensiosa. Na maioria das vezes, é simples caso de obsessão. A sociedade é filtro gigantesco do espírito. Cada consciência permanece no crivo que lhe é necessário. Atende à fome do corpo, mas não desprezes a fome da alma. Alivia aqueles que exibem chagas à mostra. No entanto, ampara também os que trazem chagas ocultas. Toda criatura pede auxílio e entendimento, e ninguém há que não seja digno de socorro e compreensão. Cede, cede assim, cede assim aos outros a simpatia que advogas em favor de ti mesmo. Todos sabemos que a terra ainda é estação de lutas expiatórias, mas será de futuro o domicílio do eterno bem. Contudo, estejamos certos de que o bem de todos começa sempre no esforço construtivo de cada um. Então vamos lá, vamos começar aqui a linkar as duas lições. Então, na maioria das vezes, nós acreditamos que existem pessoas extremamente felizes, que elas não têm nenhum tipo de problema. Geralmente isso sobra para os ricos, né? Ou para os famosos, aquelas pessoas que estão sempre na televisão. E não é uma verdade. Todos possuem as suas cruzes para carregar. Não existe um ser encarnado no planeta Terra, ou até mesmo desencarnado, que não esteja passando por grandes dificuldades, por martírios, por medos, por angústias, por desilusões. Todos nós estamos passando
por alguma coisa nesse sentido. Por isso que a lição chama-se simpatia. O que é simpatia? Vamos entender a palavra, né? Então, eu já até anotei aqui. O que é simpatia? Deixa eu pegar aqui. Afinidade moral, similitude no sentir e no pensar que aproxima duas ou mais pessoas, ou seja, tenhamos simpatia pelo outro, porque na maioria das vezes ele está por trás de um sorriso, pode ter muita dor, pode ter muita angústia. E aqui Emmanuel traz a lição, né? Vamos curar as chagas que estão expostas, ou seja, aquilo que está exposto, aquilo que a pessoa falou, mas também vamos curar ou vamos ajudar, né? Aquele que está ocultando. Isso pode estar acontecendo dentro do nosso próprio lar, na nossa casa. Quando a gente não fala um bom dia para uma pessoa, quando a gente não ouve uma pessoa, a maioria de nós, na realidade, né? A gente só escuta. Ou melhor, a gente só ouve, a gente não escuta. Nós não prestamos atenção no outro. E antes de sairmos fazendo grandes obras de caridade, vamos fazer uma obra de caridade dentro dos nossos lares, tendo um pouquinho melhor todos os dias. Claro que precisamos ajudar lá fora, mas vamos ajudar dentro de casa também. Vamos ter simpatia pelo outro. Muitas das vezes a gente critica e julga veemente um político. Ah, mas ele rouba. Ok. Se você estivesse no lugar dele, será que se nós estivéssemos no lugar dele, será que estaríamos fazendo diferente? Será que todos os políticos são desonestos? Claro que não. Será que todo empresário é feliz porque ele é rico, porque ele não, como diz, não falta o pão na mesa dele? Não, não é verdade. Todos que você conhece carregam uma cruz pesada. Muitas vezes a cruz nem é tão pesada, mas para aquela pessoa é pesada. Ela não é pesada do seu ponto de vista, mas do ponto de vista daquela pessoa é extremamente pesado. Podemos dar diversos exemplos. Uma criança rica, ela pode muitas vezes chorar por causa que ela não, o carrinho dela quebrou. Por quê? Porque ela não vivencia a pobreza. Já uma criança pobre, ela pode estar desesperada para comer um biscoito recheado, uma bolacha recheada. Então, você vai falar assim, o sofrimento da outra é menor? Sim, é menor, sabemos que sim. Mas o outro carrega um sofrimento, porque ele não vivencia essa situação de pobreza. Então, nós precisamos parar, principalmente, de julgar a dor do outro. Nós precisamos entender que precisamos ter um olhar de mais compaixão, de benevolência e indulgência para com as outras pessoas. Nós precisamos ser firmes em cobrar a nós mesmos. E como dizia o Chico, ao outro eu dou o direito dele ser o que ele quiser. Mas saiba que esse irmão também tem dificuldades, também tem dores, também tem desilusões. Não é porque a pessoa é rica que ela não tem desilusões, ela tem desilusões da mesma forma que uma pessoa pobre. E nós precisamos entender que nós precisamos cuidar do nosso corpo, mas precisamos cuidar da nossa alma também. Nós somos seres espirituais, vivenciando uma experiência na carne. Então, precisamos ter simpatia para com o outro. Talvez essa pessoa que você não tenha tanta simpatia seja um irmão que você ama e você não conhece, porque ele está na vestimenta da carne. E se você soubesse, você trataria ele de outra forma. Seja um vizinho, seja um ente querido dentro de casa, seja um parente difícil, alguém no trabalho, seja um colega de trabalho ou um chefe. Né? A gente gosta muito de falar do chefe, mas o chefe também tem dificuldades, ele também tem medos. Muitas vezes, por trás daquela aparência dura, às vezes, né? Ele tem medo, ele tem sonhos, ele tem desilusões como todos nós, então precisamos ser simpáticos, né? Com a dor do outro. Ninguém aqui é 100% feliz. Claro que a felicidade é algo que ela não é palpável. Eu posso estar feliz sentado comendo pipoca assistindo Netflix, extremamente feliz, e uma outra pessoa pode estar num voo na primeira classe indo para Dubai, extremamente rica e está infeliz. Ou
Milhões de exemplos a gente pode dar aqui. Alguém está feliz com um filhinho, está dando os primeiros passos, e o outro está triste, porque esse mesmo filhinho está dando os primeiros passos, e aí ele está pensando assim, agora ele vai quebrar a casa inteira. Então, esse conceito de felicidade é de cada um para cada um. O que precisamos ser? Gratos. Precisamos ter a gratidão exercida diariamente pelo pão, pela saúde, pelo nosso ganha-pão. Ah, mas o meu trabalho é difícil. Não importa, é o seu ganha-pão. Abençoe ele sempre e agradeça. Então, vamos ser simpáticos com a dor do outro. Nesse momento complexo que o planeta está passando, que estamos dentro da regeneração, onde as pessoas não se respeitam mais a opinião, ninguém respeita mais a opinião do outro, todo mundo vem com uma opinião pronta e quer que o outro engula a opinião dele. Não, se temos que conversar, vamos conversar educadamente. Vamos ter simpatia pelo pensamento do outro, mesmo que você tenha a certeza que aquele irmão está equivocado. Ainda assim, ele merece a nossa simpatia, a nossa benevolência, a nossa indulgência. Precisamos, sim, nos tratar no dia a dia com mais respeito. Precisamos entender que todas as pessoas têm problemas. E hoje, trazendo, né, para o dia a dia, nas próprias redes sociais. Na maioria das vezes, você já viu rede social, alguém triste em rede social? Não, não tem ninguém triste. Está todo mundo alegre, está todo mundo feliz. Mas, na realidade, nem sempre é assim. Às vezes a pessoa está numa praia, está confortável, está cheio de luxo, mas não é feliz. Ou tem um emprego que muitos queriam aquele emprego e aquela pessoa não está feliz. Ela tem os motivos dela. Certos ou errados são os motivos dela. Não nos cabe aqui o julgamento. Precisamos da gratidão. Mas se esse irmão não é grato pelo que ele tem, nós não devemos julgá-los. Se você não pode ajudar aquela pessoa com uma palavra, ajude da melhor forma que você pode, com uma prece. Tenha simpatia pela dor dos outros. Hoje em dia, as pessoas elas não conseguem se colocar no lugar das pessoas e é necessário não se colocar no lugar do outro com o seu pensamento ou com a sua crença, mas com a crença daquela pessoa. É fácil? Talvez não, mas precisamos começar a praticar. Precisamos colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Na dúvida, é só perguntar o que Jesus faria. É isso mesmo, é simples. O que Jesus faria nessa situação? Nós vamos ter a resposta. Se vamos fazer ou não, vai depender da nossa conduta moral, dos nossos conhecimentos, mas nós temos as respostas hoje. Então, vamos começar a olhar para o problema do nosso irmão de uma maneira mais amorosa, de uma maneira mais paciente. Porque se nós temos problemas, esse irmão também tem. Tá, Kleber, mas eu tenho um problema, eu vou lá com simpatia, o que eu faço? Faço uma prece. O sofrimento de cada um é porque, na maioria das vezes, a pessoa buscou o sofrimento. Lembra-se da lei da ação e reação? Tudo que a gente faz tem uma reação. Mas nós precisamos ter simpatias para com o próximo. Entender que todo mundo tem uma cruz para carregar. Nossa, Kleber, mas você está falando, sim, precisamos. Isso é caridade. Isso é caridade moral. Nós temos a caridade material e nós temos a caridade moral. Então, é muito importante. Façamos ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem com nós. Ou seja, sejamos benevolentes, indulgentes, sejamos caridosos, amorosos com as pessoas. Cada um tem a sua cruz. Se você acha que é a sua maior e você aguenta mais peso, ótimo para você. Você tem uma elevação talvez espiritual um pouquinho maior, mas não julgue o próximo. E lembre-se, se nós temos um problema, precisamos resolvê-lo. Nós
toda vez que vem uma prova, né, então eu expliquei no começo do vídeo expiação e provas, significa que a gente precisa agir, fazer a nossa parte. Porque, como diz na questão 931, um dia o planeta vai ser ainda melhor do que é hoje. Estamos em regeneração. Um dia ele vai ser só literalmente do bem. Mas para que isso aconteça, nós precisamos agir. A maioria de nós, nós queremos resultados e nós não plantamos. Se você não plantar laranja, você não vai ter um pé de laranja. Ah, mas eu vou pedir para Deus me dar laranja. Não, Deus não vai te dar laranja. Já deu a semente, já deu a terra, já tem o sol, já tem a água, já tem os defensivos agrícolas se você precisar. Já tem alguém que tira a laranja, já tem alguém que vende a laranja e tem alguém que compra a laranja. Então ele não vai criar o pé de laranja para você sozinho. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? A gente precisa agir. A gente precisa resolver os nossos problemas. Ah, eu tenho uma cruz, então, tudo bem, você tem que ter simpatia pela cruz do próximo. Sempre. Ah, você pode ajudar a aliviar a cruz dele? Ajude-o. Não espere nada em troca e ajude-o. Essa é a verdadeira caridade. Mas nós temos que ter simpatia pelos outros e simpatia por nós mesmos também. O primeiro amor é o amor próprio. Né? A gente precisa praticar essas coisas, a gente precisa colocar essa simpatia, entendendo que cada um tem a sua cruz, mas que cada um também, e aqui cabe um alerta para todos nós, haja para resolver, para aliviar a sua cruz, para ela ficar mais leve. A gente precisa de uma conduta melhor moralmente, precisamos da caridade, tanto material, mas principalmente a caridade moral, que é isso que a gente está falando da simpatia, de você se colocar no lugar do outro, de você não julgar ferozmente um irmão ignorante, um irmão que está passando por uma dificuldade, achando que isso é fraquinho, tá reclamando da vida, tá reclamando. Não importa. Para ele, a cruz dele está pesada. E a sua? O que você está fazendo com a sua? Né? Então, sempre, em todas as lições, caridade é uma ação. Tudo na vida se baseia em ações. Nós não podemos ficar parados imaginando que as coisas vão acontecer sozinhas. Isso serve para tudo na vida. Então, vamos colocar em ação a simpatia pelo próximo. Vamos colocar em ação que para você, às vezes o problema do outro é simples, é só ir lá e resolver, e às vezes não é. Para ele não é simples. Todos nós, lembra, de novo, a gente fala da cruz, mas o que é nossas crenças também? Às vezes aquela pessoa pensa diferente de você. Ela tem medo de agir, ela tem medo de fazer alguma coisa. Então tenha simpatia para aquela pessoa. Nós não estamos certos todo o tempo. Mas uma coisa é fato, todos nós precisamos agir. Então vamos agir agora, vamos fazer a ação. Se você for mais simpático para com as outras pessoas, olhar as pessoas com um olhar muito mais amoroso, com benevolência, com indulgência, pode ter saber que a reação será a melhor possível. Aquela pessoa vai sorrir, aquela pessoa vai diminuir o atrito, né? A gente vê isso muito no trabalho. Não espere que o outro se modifique. Modifique você mesmo. Nós que temos que nos modificar. Lembra? O outro deu o direito dele ser como ele quiser. Não espere modificações do outro para você agir. Haja independente do que das ações do outro. Haja você pedindo. Aí sim nós temos que pedir ajuda a Deus, pedir ajuda a Jesus, mas agir. Fé sem obras, ela é morta. O que significa fé sem ação, ela é morta. Então, vamos daqui para frente procurar olhar os irmãos com mais simpatia, com mais amor, né? Se colocando no lugar do próximo, não com a sua mente, mas com a mente daquela pessoa, para entender as dificuldades que ela tem. E se você não pode ajudar, faça a melhor ajuda que existe, a maior caridade de todas. Faça uma prece para esse irmão. E tenho certeza que a simpatia
dele com você vai se modificar. Caridade, perdão, é o caminho da nossa iluminação, é o caminho da nossa modificação interna. Então, novamente, não espere o outro melhorar, melhore você. E o mundo melhorará para você, como um passe de mágica. Então, foi esse recado que eu quis deixar aqui, tá? Eu vou pedir novamente, siga as nossas redes sociais, por favor, é muito importante, principalmente o canal do YouTube, pois quando chegar em 1.000 inscritos, eles começam o processo de monetização, de trazer um pouquinho de recurso financeiro para a casa do Frei Anselmo. Então, curta, compartilhe. Ah, e se possível, deixe o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se você gosta da casa, escreva abaixo. Por favor, isso também ajuda a ganhar relevância no canal. Isso é muito importante. Talvez para você essa palestra, esse comentário evangélico, não surtiu muito efeito, não tem problema nenhum. Mas talvez você mandando para outra pessoa pode surtir um efeito. Isso também é caridade. Então, novamente, e visite a nossa casa. Nossa casa está de braços abertos. Estamos chegando a um momento que precisamos de material. Precisamos da ajuda de vocês, principalmente que o frio está chegando. Precisamos de roupas em bom estado, roupas de frio, qualquer tipo de roupa, e precisamos de material de limpeza e de higiene, porque as pessoas precisam de um banho, de uma pasta de dente. Por favor, nos ajude, tá bom? Compareça à nossa casa, vem lá sentir o amor do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Então, vamos fechando os nossos olhos, agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, somente em seu nome. Mestre, muito obrigado por mais um dia. Pedimos encarecidamente, Mestre, esteja conosco, hoje, agora e para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. A todos eu desejo muita luz e Jesus no coração. Fiquem com Deus.